Muito boa noite a todos, então. É uma alegria a gente estar aqui. Vocês estão bem? Sim. Bem? Será que a gente consegue estar bem nesses dias de hoje? No mundo, desde o final dos anos 80, a gente não vivia, como estamos vivendo ultimamente, uma ameaça de guerra nuclear. Terrorismo em nome de Deus. As pessoas estão se explodindo e explodindo os outros em nome de Deus. As doenças as mais terríveis, as mais inesperadas, que a gente não sabe nem pronunciar o nome. Ela já vem consigo agora, porque são tantas as doenças que a gente não consegue sequer entender o significado, o nome de cada uma. No Brasil tem problemas? Vocês têm notado alguma coisa, não? Ah, que bom. Cidade de São Vicente também, uma cidade muito tranquila, né? Bem gerenciada, né? Sem problemas. A saúde pública vai muito bem. A educação, o atendimento às pessoas. E na nossa família? Vocês têm conflito na família, não? Ah, não, espírita não tem esse tipo de problema, né? Na família, na vizinhança, os amigos, a gente vai vivendo uma quantidade tão grande de problemas no mundo, no Brasil, no estado, na cidade, na família e na nossa vida particular, que a gente fica meio paralisado diante de tanto problema. Está quase impossível você assistir um jornal hoje na televisão. Porque a gente desliga, acaba o jornal, você sai pesado, descrente, pessimista. Qual é a origem dos problemas? Será que tem uma origem única dos problemas humanos? Ao tempo do surgimento do Espiritismo, vários espíritos falaram que sim. Kardec reuniu essas ideias todas e fez um ensaio no Livro dos Espíritos, resumindo a doutrina de diversos espíritos do mundo todo, falando que sim, tem uma origem única de todos os problemas humanos. E essa origem única chama-se orgulho e egoísmo. A pessoa que rouba dinheiro público, ela está pensando em quem? O estuprador está pensando no prazer de quem? Não importa o que aconteça com o outro. O terrorista, ele quer impor o seu Deus, o seu ponto de vista, não importa se ele mate as outras pessoas. E assim no teu trabalho, quando surge um cargo de chefia, e você achava que só tinha amigos no trabalho, diz lá a música do Paulinho da Viola, que quando surge dinheiro, irmão desconhece irmão. Herança em família, dá problema não? Irmão desconhece irmão. Então, é muito interessante como existe essa matriz única dos problemas humanos. Os problemas do trânsito, as pessoas em dia dessas liquidações se agridem, se batem por causa de vaga em estacionamento. Não é interessante isso? A gente está se pegando por qualquer motivo, mas no fundo, o motivo único é egoísmo. A nossa oração de verdade fala assim, não a oração que a gente aprendeu, mas a nossa oração de verdade, do fundo da alma, fala assim: seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu, em qualquer lugar, no emprego, no trânsito, em qualquer lugar, seja feita a minha vontade. Na internet, no Facebook, todo mundo acha que o seu
seu ponto de vista é o único, é o verdadeiro, o dos outros pouco importa. E aí surge a grande situação, a grande angústia do cristão. Porque o Cristo deixou para a gente um exemplo muito peculiar. Um exemplo de um homem que deixou de lado o fato do seu país estar sendo dominado por uma potência estrangeira, como era o caso da Judéia, dominado pelo Império Romano. Muitos achavam que o Messias ia ser um libertador político-militar, e Jesus deixou de lado isso. Muitos conterrâneos dele falaram assim: a gente podia pensar, né? As pessoas de Nazaré tinham muito orgulho de Jesus, nada. Quando ele foi pregar em Nazaré, quase que atiraram ele do precipício, porque angustia muito a gente saber que gente como a gente pode ser muito boa. Muita gente se frustra, se amargura com o sucesso alheio. Vocês já perceberam isso? Às vezes o sucesso parece uma ofensa para as pessoas, e as pessoas querem crescer. Sabe qual é a maneira mais fácil de crescer? Cortando a canela alheia. Você pega uma serra, corta a canela dos outros, todo mundo abaixa e parece que você cresceu. Você cresceu? Mas a inveja, a maledicência, o poder destrutivo faz isso com a pessoa. Mas Jesus abriu mão desse sentimento, desse orgulho nacional, desse orgulho da cidade. Mesmo os irmãos de Jesus não o compreendiam, não toleravam a sua missão. Mas os discípulos, esses todos que a gente conhece como santos, esses não. Esses eram amigos de Jesus. Será? O melhor dos discípulos passou pela seguinte situação. Jesus, na frente dele, falou assim: Pedro, ainda essa noite, antes de cantar o galo, você vai me negar 3 vezes. Agora imagina você na presença de Jesus. Só isso já é transformador. Você está na frente do mestre, ele olha nos teus olhos e fala: ainda essa noite você vai me negar 3 vezes. O que você falaria? Eu não. Pode ser ele está com jeito, ela pode ser, mas eu de jeito nenhum isso vai acontecer. Foi exatamente o que Pedro falou. Quando cantou o galo, e ele tinha acabado de negar pela 3ª vez, conta os evangelhos que Jesus virou o rosto e olhou nos olhos de Pedro, mas não com um olhar acusador, não aquele olhar que muitas vezes parentes nossos têm do eu te disse. Uma das coisas mais terríveis, você está no chão, levou uma rasteira do mundo e vem alguém e fala: mas eu te disse. Como assim? Não, era um olhar de amor, um olhar de compreensão, um olhar de colo, como só Jesus sabia dar. Qual é o sentido? Qual é o mandamento? Qual é a saída para esse mundo horroroso que a gente está vivendo? Como se dará a salvação, a iluminação, a nossa elevação espiritual? Quais são os princípios que vão efetivamente nos salvar? Nós precisamos saber disso, porque nós estamos trancados. Nós estamos trancados numa penitenciária. Qual é a chave que abre as portas? Segundo Jesus, 2. Ele fala, uma das chaves é a verdade. Ele define a si mesmo como: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele se situa: eu sou a verdade, e a verdade vos libertará. Olha aí a chave. Mas tem uma outra que se mescla, se junta com essa. É o mandamento de amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma
e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nisso, disse Jesus, nessas duas frases, estão contidas toda a lei e os profetas. Tudo de importante que tem na Bíblia está contido em duas frases: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. E disse mais: o amor é uma solução tão grande que o amor cobre a multidão dos pecados. Não importa o que você tenha feito de errado, se você alcançar o amor, tudo que você fez de errado fica transformado. Duas figuras emergem do Evangelho dessa maneira. Uma delas é Paulo de Tarso, o exemplo masculino do erro grosseiro. Paulo de Tarso foi o primeiro assassino de cristãos, primeiro perseguidor de cristãos, e pois foi com a mão ainda cheia de sangue às portas de Damasco que Jesus apareceu para ele e chamou. O exemplo feminino do grande equívoco talvez seja Maria Madalena, a equivocada que se transformou em discípula e que, segundo o livro Boa Nova, teve um fim muito interessante. Aqui era conhecida como a mulher mais linda do seu tempo e que tinha colocado a sua beleza a serviço do prazer e do enriquecimento pessoal. Teve um final de vida servindo os últimos dos homens naquela escala social. Sabe quem eram os homens mais degredados, menos importantes, mais excluídos da Judéia no tempo de Jesus? Os leprosos. E ela acabou seus dias no Vale dos Leprosos pregando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E morreu, claro, com a lepra, que é uma doença que ataca principalmente o quê? Qual a característica do leproso em estado terminal? Ataca a aparência. A pessoa fica com aparência muito ruim. Paulo sofreu julgamentos os mais variados. Nas cartas dele ele fala que ele sofreu o castigo das chibatadas mais de 40 vezes. Ele que tinha presidido, foi juiz do julgamento de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. É muito interessante que a gente recebe do mundo o que a gente dá. É a lei de causa e efeito, lei de ação e reação. A toda ação diz a física, não é o espiritismo. A toda ação corresponde uma reação de igual intensidade e sentido contrário. Essa lei não é uma lei da matéria apenas. As leis verdadeiras, elas regem tudo. Lei de ação e reação. Mas então, nós estamos afundados no egoísmo que está no fundo de todos os nossos problemas, e Jesus foi o exemplo de um amor que abriu mão de tudo, um amor desapegado, um amor que não tinha limitação na sua raça, na sua nacionalidade, na sua cidade, na sua família, nem na sua própria vida, porque Ele deu a sua própria vida e ofereceu a sua própria vida. É um amor que abre mão de tudo. São dois extremos, vocês perceberam? O que nós estamos vivendo é o egoísmo. O se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Sabe como é que é? É o egoísmo acima de tudo. É isso que nós estamos vivendo em todo lado. E Jesus é o exemplo da abnegação, do desapego, do amor desinteressado e universal. Tem pouca distância entre as duas coisas? Olha que enorme distância que tem entre as duas coisas. É fácil você ter como modelo uma figura inalcançável? Você acha que é fácil você ter como pai ou mãe um ídolo, uma pessoa que todo mundo acha maravilhoso? Você acha que é fácil? Pergunta pro Edinho. É fácil ser filho de Pelé? Você acha que é? O menino chuta a primeira bola, todo mundo
Cada feito dele nunca é suficiente, porque o pai dele está lá em cima. E a distância entre o Edinho e o Pelé é pequenininha, é quase nada perto da distância entre nós e Jesus. Como é que você faz para alcançar? É mais ou menos como o Schumacher de Fórmula 1 e você de bicicleta. Como faz? Essa é a grande pergunta que a nossa alma está fazendo para nós mesmos e para Deus, sem saber formular. Como faz? Qual é o caminho para a gente sair do egoísmo até o amor desinteressado? Qual é o caminho? Essa é a grande pergunta. A grande pergunta da nossa vida é saber qual é o caminho prático, a maneira prática de você sair do mal que a gente está vivendo, que a literatura, o cinema, as novelas sempre falaram que é uma luta do bem e do mal. Mentira! Mentira, porque não há nenhum ser completamente mal, porque todos são filhos de Deus. E como se conhece uma árvore pelos seus frutos, de uma fonte totalmente boa, que é Deus, não pode sair um fruto totalmente mal. Então não existe alguém totalmente mal. Adolf Hitler vai se recuperar e está destinado à luz. Maníaco do parque, todos os piores seres do mundo, se você está imaginando alguns, pode ter certeza, primeiro, que ele pode estar imaginando você numa palestra em outro lugar. Segundo, ele está destinado à luz tanto quanto você. Mas qual é o caminho? Nós precisamos saber disso. E aqui, para discutir esse caminho, nós trouxemos um dos capítulos desse livro que fala da empatia, o portal do ser. A empatia como grande caminho. A ciência, através da psicologia, fala que a empatia é o grande caminho da alma humana. A filosofia fala que esse grande caminho é o altruísmo. Hoje, modernamente, se fala que é a alteridade. O que será isso tudo? Vamos contar uma historinha aqui. Se a realidade, essa verdade, ela não é simples, ela não é uma coisa fácil. A verdade a vida e a verdade é um tema complexo. Como é que você pode falar em verdade se cada um tem um ponto de vista? Vocês acham que a verdade é o ponto de vista da mulher ou do homem? É fácil responder? Vocês acham que a verdade está no ponto de vista do rico ou do pobre? Do brasileiro ou do argentino? Do santista ou do corintiano? Do branco ou do negro? Quem tem mais verdade que o outro? Difícil? Numa família não é difícil? Você tem um filho, se ele já for adolescente e jovem, ele tem a sua verdade. A verdade do jovem é mais importante do que a verdade dos avós ou dos pais? Quem tem a verdade? A historinha é a seguinte, representando a verdade, uma casa. Essa casa, que tem as 4 faces externas, cada uma com uma cor. Imagina uma casa. Por exemplo, vamos pegar as cores da bandeira. 4 faces, uma face verde, outra amarela, outra azul e outra branca. E 4 pessoas colocadas na frente de cada uma dessas faces, olhando a verdade, olhando a casa. A primeira olha a casa e fala: qual é a impressão que ele tem da verdade? Que a casa é verde. Olha que casa verde. Aí o outro se manifesta sobre a casa da verdade, ele vai falar que a casa é amarela. Quando ele ouve o outro falar que a casa é amarela, surge um grande dilema para esse da casa verde. Sabe qual é? Qual é a minha postura quando eu ouço uma outra pessoa falar de uma verdade diferente da minha? Qual é a postura?
Se eu for pela linha dos problemas humanos, ditados pelos espíritos para Kardec, ou seja, se eu olhar a diferença de ponto de vista pelo orgulho, eu vou menosprezar. Que ignorante! Essa pessoa deve ser cega. Ela não consegue ver cor nenhuma, porque é claro, eu estou vendo que a casa é verde. Como é que pode ser tão ignorante a ponto de falar que essa casa que é verde é amarela? Esse é o ponto de vista do orgulho. E aí os homens acham que são melhores que as mulheres acham que são melhores que os homens, os heterossexuais melhores que os gays, e os brancos melhores, e assim por diante. E essa é a matriz de todas as guerras. É o orgulho, é olhar a diferença do ponto de vista do orgulho. É isso que está no conflito do sexo, no conflito das gerações, no conflito das raças, das religiões. É isso. Mas qual é a outra postura possível? Se você vive a diferença com o ponto de vista da humildade, nessa nossa historinha, o rapaz que ouviu o outro falar que a casa é amarela vai estranhar. Amarela? Como assim amarela? Mas como ele não se deixou levar pelo orgulho, mas sim pela humildade, sabe o que ele vai fazer? Vai caminhar, vai dar 10 passos e se colocar ao lado de quem? Do rapaz da casa amarela. E quando ele chegar até lá, o que vai acontecer com ele? O universo, a visão de mundo dele, que era estreitinha, só o espírita conhece a verdade, só o branco é bacana, só o santista, o corintiano entende. Esse está certo, tudo bem, o santista. Sabe Antólios? Sabe quem é Antólios? Antólios é uma abinha que fica do lado do cavalo, do lado dos olhos do cavalo, porque o dono do cavalo não quer que o cavalo tenha uma ampla visão, quer que ele olhe apenas para o lugar que ele quer mandar. Aí não interessa para o dono do cavalo que ele amplie a visão. Você é cavalo? Então, para nós interessa que a gente amplie a visão. Conhecereis a verdade vos libertará. Se eu faço a minha caminhada imbuído de humildade, estranho a posição do outro, mas não humilho, não compito, não domino, eu dou passos para me colocar no lugar do outro. Você tem um filho, você não entende essa nova geração, ou alguém aqui entende facilmente a nova geração, ou as pessoas mais jovens aqui entendem facilmente os mais velhos? Claro que não. A gente estranha e deve estranhar, porque é diferente, a gente estranha. Mas o estranhamento não pode ser motivo de humilhação, de menosprezo. Se você vai e se coloca no lugar do outro, a tua visão de mundo se expande. E aquele rapaz que saiu da frente do verde e foi até o amarelo, ele descobriu uma coisa maravilhosa: a casa é verde e amarela. Mas aí o terceiro resolveu falar que a casa era azul. E repetiu-se o mesmo procedimento. Orgulho ou humildade? O que vai prevalecer na atitude humana perante a diferença? Se for orgulho de novo, os dois se juntam para humilhar o azul. Ele é minoria, ele é bobo, ele é cego, não consegue entender nada, e assim por diante vai chegar no branco também. Se houver alguém suficientemente humilde numa família, ele vai, se é homem, ele vai buscar. Como pensa uma mulher? É fácil responder isso? No dia que você tem que dar um presente para tua esposa, você fala assim: o que ela está querendo? Quase nunca se acerta. Quase nunca se acerta. E para a mulher é mais fácil dar presente, para homem é um inferno, na verdade, no geral. Se os dois adultos, o pai e a mãe,
querem de verdade criar um filho, tem também que fazer que exercício? Se colocar no lugar do outro. Você vai numa maternidade particular, você vê assim um corredor, as portas todas com o time, bandeiras do time do pai. O que o pai está falando para o filho? Primeiro, você tem que gostar de futebol. Segundo, pode torcer para qualquer time, desde que seja o meu. Isso é o quê? É amar? É aceitar a diferença? Isso é filosofia da Paula toda, né? Eu quero você como eu quero, longe do meu domínio, você vai ir mal a pior. Vem que eu te ensino como você vem melhor, aqui na rédea curta. É assim que a gente diz que ama, é assim que a gente diz que consegue viver, mas não, é assim que a gente se faz infeliz, é assim que a gente tem se feito infeliz na vida. A cada momento das nossas vidas, nós somos convidados a buscar, a ampliar, a sair desse ponto de vista de antolhos, desse ponto de vista fechado, egoísta, que nos tem norteado a cada momento. Hoje à noite, momento crítico, você vai fazer uma oração. Se você for uma pessoa religiosa e disciplinada, você vai fazer uma oração. Aí você vai orar pela sua mãe, pelos seus filhos, pelo seu emprego, pelo seu pronto. O mundo se resume ao meu. Isso é a oração egoísta. Vai ter a tarde da entrevista de emprego amanhã para o seu filho e você reza pedindo a Deus paz de espírito, tranquilidade e força de vontade para todos os candidatos, não é assim? Que bonito, filho, que bonito, vocês estão fazendo oração assim? Maravilha! Mas vocês estão fazendo oração assim? Vai ter concurso público, vai ter Enem, vai ter qualquer situação, você pede pelo seu. Você vai na Santa Casa, sei lá quantos, 800 leitos na Santa Casa, você vai visitar o teu parente, você vai na capela para rezar por quem? Essa é a religiosidade egoísta. Essa tem sido a maneira da gente dizer que segue Jesus. Aquele Jesus que abriu mão de tudo, a gente quer fechar, a gente quer domesticar, a gente quer manter Jesus no cabresto, como se o Pai Nosso só viesse para reforçar o que a gente pede. Ou não é assim? Você faz um monte de pedido aí para reforçar os teus pedidos, você fala, seja feita a vossa vontade, assim na terra. Como assim? Qual vontade você quer de verdade que seja feita? A sua ou a de Deus, que é um Pai magnânimo que pensa sobre toda a humanidade? Qual das vontades? Nós precisamos nos questionar. Há dois grandes princípios que regem a vida do ser humano: o princípio egoísta e o princípio do amor ilimitado, do amor sem fronteiras, do amor sem exclusões. Analise, não para se punir, não para se desmerecer, mas analise todos os dias, a cada decisão que você for tomar. Será que eu estou me deixando levar? Será que eu estou me deixando conduzir por esse mau pastor que está pastoreando a terra toda, que está levando todo mundo para o matadouro? Ah, mas se eu não me corromper, o outro vai aceitar, e aí você aceita uma propina. Ah, mas se eu não fizer, o outro vai fazer. Todo mundo joga lixo no chão, por que eu não posso jogar? A cidade está uma porcaria, não é verdade? E assim a gente vai se deixando conduzir, feito gado, na mão do pior condutor, que é a lógica egoísta, a lógica suja, a lógica humana. Mas tem um outro condutor, tem um outro pastor que falou assim: eu conheço todas as minhas ovelhas pelo nome.
Se uma delas se perdeu, eu largo 99 para ir atrás de uma. E ele nos alertou, mas prestem atenção que há pastores que são mercenários, que só pastoreiam pelo dinheiro. Isso está lá no Evangelho, gente. Eu não estou falando de nenhuma religião especificamente. Está lá no Evangelho. Jesus falou que haveria pastores que pastoreariam pelo dinheiro, só conduziriam suas ovelhas pensando na grana. Vocês não veem isso por aí, né? Uma coisa rara. E você? Por que lógica tem seguido? Por que lógica tem se deixado dirigir? Nós precisamos pensar e avaliar nossos atos, não no final do ano, não no dia do aniversário, que você faz um balanço e fala, como é que está indo minha vida? Não no dia do aniversário de casamento, que você pode fazer uma avaliação, discutir a relação, ver como é que está indo. Nós precisamos fazer a avaliação quando? Todo dia. Questão número 919 do Livro dos Espíritos. Santo Agostinho nos ensina, ao final, façam como eu fiz quando estive encarnado como vós. Ao final de cada dia, eu passava em revista todos os meus atos e estudava minuciosamente. Será que eu fiz mal para alguém hoje? Será? Imagino eu, que se ele chegou à conclusão de que pisou no carro de alguém, prejudicou alguém, no dia seguinte ele já tinha tarefa para fazer. O que era a tarefa? Pedir perdão, se propor a reparação. Se ele perguntava mais, será que eu fiz todo o bem que eu podia? E aí ele investigava e aprendia para ficar mais disponível às oportunidades de fazer o bem. Todos os dias, exercitando você refletir todos os dias sobre a lição que é a vida, que Deus embutiu em cada fato. Em cada fato tem uma lição embutida. Não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Cada pessoa que te irrita, cada dificuldade que você tem enfrentado na vida, uma doença, tudo é portador de uma lição. Ah, Maurício, então no final da palestra eu vou perguntar para você qual é a lição que está nos meus problemas. Não é assim que funciona, gente. O tagarela que faz palestra não sabe mais que vocês, é colega de classe, tá na mesma. Eu estou na mesma tarefa de tentar descobrir que lição está embutida nos fatos da minha vida. Eu não tenho nenhuma propriedade especial, mas tem alguém, tem um embaixador de Jesus específico para você, que sabe das suas vidas passadas, sabe o que você pensa e o que você sente, sabe dos fatos até principais que vão acontecer nessa vida. E o principal, a consulta é grátis. Consulta grátis. Quanto você pagaria por um especialista assim? Que além de saber tudo isso, te amasse profundamente, fosse uma avó de outra encarnação, um irmão, uma mãe de outra encarnação que te ama tanto, mas tanto, que dedicou, sei lá, 80, 90 anos de uma vida dele para te acompanhar, para te estimular, para te dar força. Quanto você daria de atenção para uma pessoa dessa? Nada. Nós não temos nem ouvido os conselhos dessa pessoa. Nós não temos nem reconhecido que ela existe. Acho que vai ter uma passeata na Paulista de anjo da guarda. Todo mundo com cartaz assim, me ouçam pelo amor de Deus, porque ninguém ouve o tal de anjo da guarda. Ele, é ela, o embaixador de nosso Senhor Jesus Cristo, governador espiritual da terra, colocou para você, que vai com você do berço ao túmulo, e talvez depois disso. Ainda hoje, se você quiser, você pode dar uma chance para ele, para tua mãezinha, para teu irmão que te ama superlativamente, te ama acima de tudo. Ele está lá. O que mais um pai e uma mãe quer ouvir de um filho em dificuldade?
A gente quer é que o filho chegue para a gente e fale assim: pai, me dá um conselho. Já imaginou se ouvir isso do teu filho? Não tem coisa mais importante. Ele está falando isso, ele está esperando que nós peçamos um conselho. Ah, mas como é que faz isso? Então vamos lá. Os Espíritos nos ensinam que durante o sono, todos nós nos distanciamos, uns muito mais, outros muito menos. Quando você enche a cara e vai dormir, dormindo quase em coma alcoólico, você quase que não desgruda do corpo. Mas a média do sono, quando você vai dormir após assistir um filme pornográfico, você, através da tua mente, você se direciona para lugares de sexo, de prática sexual desregrada e sem sentimentos, que também existe no mundo espiritual. Se você for dormir após um filme de terror, não preciso dizer. Se você for dormir com raiva dos políticos brasileiros por causa da Lava Jato, isso é muito raro de acontecer, você também vai para lugares de ódio, de raiva. É sempre a lei da sintonia. Hoje à noite, se você quiser dar uma chance para o seu anjinho de guarda, para sua mãe, para o seu amor, você precisa elevar a tua vibração, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Faça uma oração de coração com quem encontrasse uma mamãezinha muito querida. Se você gosta de Maria, você se imagina criancinha, bebezinho, no colo de Maria, e Maria com o manto sagrado dela, te envolvendo e te acolhendo. Se você gosta da natureza, você se imagina se integrando num pôr de sol e se unindo a toda a natureza. Se você admira Jesus, se você admira Francisco de Assis, use aquilo que te eleva e durma fazendo a sua pergunta: meu anjinho, eu quero entender por que surgiu essa doença agora para mim. Por que eu tenho a sogra que eu tenho? Por que o Brasil está sofrendo com tanta corrupção? Por que está tendo aquilo que mais te perturba? Por que eu não consigo arrumar um emprego à minha altura? Por que eu não consigo que o meu talento seja reconhecido no meu trabalho? Eu não sei qual é o problema da tua vida. Porque eu tenho tantos conflitos com meu irmão. Eles têm inúmeros meios didáticos para colocar filmes e mostrar quem é você, quem é o outro, o que aconteceu em outras vidas, mas você precisa se abrir. Se você estiver disposto para fazer isso hoje e fazer isso amanhã e repetidamente todos os dias, sair daquele fazer, brigar, para se elevar um pouco para o teu ponto de vista, você vai ter em vários livros de mensagem. Quem conhece o livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Rubens Pastorini? É um livro fantástico, livrinho, merrequinha, você vê o livrinho e fala: não, nada disso. Todo mundo praticamente que entrou no espiritismo, entrou numa casa espírita e tinha aquela caixinha de mensagens. Era Chico, Emmanuel, Chico, André Luiz, Chico não sei o que, certo? Tudo pensamento rápido para pensar na vida. Esse livro ele só vai no embalo desses grandes pensadores para a gente. Não basta viver, chega de viver e brigar e viver, remar contra a correnteza. Nós precisamos pensar no que está acontecendo. Quem sai rápido e não sabe para onde está indo, só se perde mais rápido. A gente quer ir rápido, pega um carro potente, mas não sabe para onde está indo, aí você vai perder rápido. Vamos pensar? Vamos refletir sobre a vida? É para isso que Jesus está aí. O Evangelho refletido em todos os dias. Vamos fazer esse exercício, é o que Jesus nos convida, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E porque o amor realmente cobre a multidão dos pecados, mas apenas para aqueles que tiverem a humildade de reconhecer a sua insuficiência e perguntar para Deus, através do anjo da guarda:
Como aprender? O que significa essas situações? Me ajuda a entender o que Deus está querendo me ensinar. Aí, com humildade, tudo se abre. Com orgulho, tudo se fecha. A opção é nossa. Boa decisão para você. Obrigado.